Um ambiente de trabalho pode oferecer vários riscos à saúde de funcionários. Esses riscos devem ser medidos por meio de uma análise ambiental, que irá gerar informações para auxiliar o profissional de segurança na escolha dos EPIs necessários. Os EPIs devem possuir o CA, Certificado de Aprovação, que apesar de ser um documento essencial, não é suficiente para você fazer a escolha do equipamento mais adequado. Neste vídeo, você vai conhecer alguns parâmetros essenciais para a escolha de proteção respiratória que devem ser levados em conta nessa decisão. Preste atenção. Analisar o tipo de atividade desenvolvida em uma empresa é essencial na hora de escolher a máscara de proteção mais adequada. Veja quais são os riscos respiratórios que podem haver em um ambiente de trabalho. Poeira, que é comum em vários ambientes, como indústrias cerâmicas e marmorarias, por exemplo. Névoa, que é facilmente encontrada em ambientes de pintura. Fumo, comuns em atividades como solda de metais ou selagem de plásticos. Gases e vapores, que estão presentes em empresas que trabalham com produtos químicos, como solventes e ácidos, por exemplo. E deficiência de oxigênio, uma característica típica de espaços confinados, como tanques de armazenamento, por exemplo. Dependendo de cada ambiente e de cada atividade, o risco à saúde pode variar. Riscos diferentes exigem máscaras com características distintas. Para saber qual a proteção mais adequada ao trabalho na sua empresa, é necessário fazer um cálculo para cada ambiente. Esse cálculo leva em conta a relação entre a concentração do contaminante pelo seu limite de exposição. O resultado dessa conta é o fator de proteção requerido. O cálculo é essencial para a escolha do equipamento correto. Para saber como fazer esse cálculo, entre em contato com a Experian ou leia a cartilha do Programa de Proteção Respiratória da Fundacentro. Com o resultado da conta, você pode escolher com precisão o equipamento que oferece o fator de proteção adequado, já que existe uma graduação de acordo com o tipo de contaminante e sua concentração. E um detalhe importante, o equipamento escolhido deve apresentar sempre um fator de proteção superior ao requerido. É muito importante que você conheça as características de cada tipo de equipamento para saber como eles devem ser utilizados. Por exemplo, ajuste adequado, tempo de utilização, necessidade de filtros ou cartuchos acoplados. Por isso, vamos conhecer melhor os tipos de proteção respiratória disponíveis e os casos em que são mais indicados. Se o fator de proteção requerido for menor que 10, pode-se usar um respirador semifacial. Eles podem ser de dois tipos, descartável ou reutilizável. Os respiradores semifaciais do tipo descartável são indicados para ambientes com presença de particulados, como poeiras, névoas e fumos. As máscaras descartáveis indicadas para esses casos têm uma classificação de acordo com o tamanho do particulado presente no ambiente. São 3 tipos de classificação: PFF1, PFF2 e PFF3. Essas máscaras descartáveis também podem ser utilizadas para trabalhos que envolvem gases ácidos ou vapores orgânicos, desde que elas tenham um filtro de carvão ativo e estes contaminantes estejam em concentração inferior ao seu limite de exposição. Os respiradores reutilizáveis oferecem o mesmo fator de proteção que os respiradores descartáveis. Mas, para usar esse equipamento, é necessário acoplar um filtro, um cartucho químico ou uma combinação dos dois, de acordo com o contaminante. Importante! Esse tipo de máscara não funciona sem o filtro ou um cartucho. Agora, se a relação entre a concentração do contaminante pelo seu limite de exposição for maior que 10, mas inferior a 100, é necessário usar um respirador com peça facial inteira. O respirador com peça facial inteira oferece fator de proteção superior ao respirador semifacial. Esse tipo de máscara também é indicado para casos que exigem um fator de proteção inferior a 10, mas há risco de irritação dos olhos e da pele. Nesse equipamento, o rosto do trabalhador fica protegido e os filtros e cartuchos químicos são acoplados à máscara.
Existem ainda outros fatores que exigem equipamentos específicos, como é o caso dos fatores entre 10 e 50 e entre 100 e 1000. Nessa tabela que você está vendo, mostramos os equipamentos indicados para cada caso. Independente da proteção, deve-se levar em conta o limite do cartucho químico e o limite IPVS do contaminante. Nesses casos, deve-se respeitar sempre o valor mais baixo. Algumas situações exigem equipamentos que oferecem proteção mais elevada. Para ambientes com baixa concentração de oxigênio, é necessário utilizar equipamento autônomo ou com sistema de suprimento de ar. Ambientes IPVS são aqueles que têm concentração perigosa de contaminante ou de deficiência de oxigênio. Nesse caso, é necessário usar equipamento autônomo de pressão positiva ou com suprimento de ar com pressão positiva associado a um sistema autônomo de fuga. Esses equipamentos também são indicados para casos em que o tipo de contaminante ou a sua concentração são desconhecidos. Como você viu, existem diversos tipos de equipamentos. Lembre-se, a escolha do equipamento correto deve ser feita sempre de acordo com o resultado da conta, que mede a relação entre a concentração do contaminante pelo seu limite de exposição. Entre em contato conosco para obter mais informações. A Esperian oferece uma ampla linha de equipamentos que atendem às mais variadas necessidades. A escolha de um equipamento de proteção respiratória deve ser feita de forma cuidadosa. Afinal, a segurança dos funcionários deve ser uma prioridade em qualquer empresa.